Amadeu, esse relatório que ele foi divulgado hoje é um relatório que é feito por 5 agências da ONU. E esse relatório que foi publicado hoje, mostra que 733 milhões de pessoas enfrentaram a fome no ano passado, enfrentaram a fome em 2023. 733 milhões de pessoas. Isso, Amadeu, representa 152 milhões a mais que em 2019, antes da pandemia. Ou seja, a situação da fome no mundo está piorando. Acho que a gente tem uma cartela aí com esses números. Então, 733 milhões de pessoas que enfrentaram a fome em 2023. Desse número, isso aí significa uma pessoa, não é essa não, tá, produção, é a outra. Uma em cada 11 pessoas no mundo enfrentam a fome, e na África a situação é ainda muito pior, que é uma em cada 5 pessoas na África enfrentam a fome. O nome do relatório, o título do relatório é o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, e que mostra que o planeta está muito longe de chegar à fome zero, que foi uma meta estabelecida pela própria ONU de alcançar a fome zero até 2030. Esse relatório mostra que o mundo está bem longe, ao contrário, o relatório mostra que o mundo retrocedeu 15 anos com níveis de subnutrição comparáveis aos de 2008 e 2009. Em 2023, a fome aumentou na África, a fome aumentou na Ásia Ocidental e ela só diminuiu na América Latina e no Caribe. A gente tem uma cartela aí para ver como essa desigualdade no mundo. A cartela traz a porcentagem da população que enfrenta insegurança alimentar por continente. Aí a gente tem a África, a população que enfrenta a insegurança alimentar na África é de 20,4%, na Ásia 8,1%, na Oceania 3,7% e na América Latina e Caribe, a única região em que a fome diminuiu, 6,2%. Essa cartela não tem a Europa e a América do Norte, mas lá na pesquisa da ONU diz que a fome na América do Norte e na Europa é menor, que da população enfrenta é menos de 2,5%. O relatório continua que se essa tendência atual continuar, se tudo continuar esses números como estão, quase 600 milhões de pessoas estarão cronicamente subnutridas em 2030, e metade dessas pessoas na África. Essas 5 agências que participaram, que fizeram esse relatório, são Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, Programa Mundial de Alimentos e a Organização Mundial da Saúde. O relatório aponta as causas, diz que não é apenas uma causa, a gente sabe, são vários motivos que levam ao aumento da fome no mundo, entre eles a inflação, que gera o aumento do preço dos alimentos, também os conflitos, mudanças climáticas, crises econômicas, e a solução, segundo o relatório, é financiamento, mas um financiamento coordenado, não é só dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tem que ser um financiamento coordenado. Eles citam também financiamentos inovadores e lembram que os países que mais precisam de financiamento para combater a fome são justamente os que têm mais dificuldades para conseguir esses financiamentos. Amadeu. O caso da América Latina e do Brasil, que estão aí na contramão do aumento da fome, mostram que a fome não é questão de destino, né, professor? Não, é uma questão complicadíssima. No caso da África, cerca de 50 estados, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, que com as divisões territoriais ou fusões, é o que chama mais atenção. E não dá para imputar simplesmente, é gravíssimo, claro, uma tragédia histórica, à ação do imperialismo ou ao tráfico de escravos que terminou na metade do século XIX e que começou muito antes dos portugueses, com o tráfico interno feito pelas organizações muçulmanas, pelos reinos muçulmanos, pelos califados, né? Isso desde o século IX, do século X,
muito antes dos portugueses, no século XV, chegarem ao litoral africano. Então, imputar ao chamado imperialismo e essa tragédia é um pouco de reducionismo. As elites africanas, elas são sócias majoritárias dessa tragédia, porque, como a Socorro bem destacou, a questão dos empréstimos e das ajudas. Quem é que nesses países vai colocar em prática esses programas, vai receber o dinheiro, vai envolver a sociedade civil, vai educá-la, etc. O que acontece quase sempre é o desvio desses recursos, é a corrupção, é guerras civis no campo político, guerras civis religiosas, e nada indica, ao menos infelizmente, que o cenário a curto prazo possa mudar no que é chamado, que o problema principal é na chamada África Negra, do Saara, do Sahel e ao sul do deserto do Saara, né? Excetuando um ou outro país, como, por exemplo, olha o paradoxo, é o caso da África do Sul, que tem um panorama muito diferente dos outros países, né? Da África Negra, mas é uma tragédia. O Brasil tentou várias vezes fazer um trabalho de colaboração, especialmente com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? Que são países de língua portuguesa. Mas isso também não foi à frente, são presentes. Tem de mudar a questão política. Enquanto você tiver uma elite reacionária, corrupta, que usa a miséria do povo para se enriquecer, é muito difícil que os programas internacionais tenham sucesso. Isso a importância daquele encontro do G20 que aconteceu aqui em Teresina, no Piauí, em que foi amarrado os termos para um pacto contra a fome, um pacto mundial que será consolidado no G20 no Rio de Janeiro. Então, o Brasil assume esse papel estratégico por conta das iniciativas bem-sucedidas que o país teve durante as primeiras gestões do presidente Lula para erradicar a fome no país e agora também já na atual gestão, em que as estimativas apontam, como nós bem citamos no bloco anterior, que mais de 13 milhões de brasileiros deixaram essa situação de fome, de subnutrição, apenas no primeiro ano da gestão Lula 3. Então, o Brasil tem muito a mostrar para o mundo de iniciativas e políticas sociais para que essa desigualdade e essa erradicação da fome também seja prioridade no mundo e que os países ricos, os países ditos do primeiro mundo, parem de fechar os olhos para os países mais pobres, especialmente os países africanos. Uma soma, né? Que os ricos se preocupem efetivamente, mas também, como disse o professor Vila, que os governos aí dos mais sofridos tome um senso de responsabilidade, Apoliana. Porque assim, a gente está falando de fome, por exemplo, que leva, segundo esse relatório, a quadros de anemia entre as mulheres. É um dos pontos levantados. E a gente tem também o problema da obesidade como um desafio. Em breve, aí, a estimativa é que a gente vai ter 1 bilhão e 200 milhões de pessoas obesas, e isso gera custo para o poder público, esse tratamento, esse controle. Então, você fazer o investimento agora em políticas de combate à fome, sai, vamos pensar assim, né, entre aspas, mais barato do que você deixar a coisa correr, não pensar em medidas nesse momento e mais na frente o sistema de saúde ficar esgarçado pelo atendimento a essas pessoas. Remata, Ari. Olha, lembrando que fome, desnutrição, subnutrição, nada tem a ver com a produção de alimentos. A produção de alimentos daria para alimentar toda a população mundial e ainda sobraria. A questão é a distribuição desses alimentos. E aí, nessa equação, entra o que o professor falou, a vontade política, né, políticas para reduzir as desigualdades. Aqui no Brasil mesmo, apesar de todos os avanços, todos os estudos mostram, inclusive os da FAO, que quem mais passa fome? Preto, pobre, periférico. Então, nós produzimos alimentos suficientes e sobra. Tem que começar a reduzir o desperdício da produção e depois, claro, políticas públicas efetivas para a distribuição desses alimentos. Agora, é um esforço descomunal, porque o nosso dever de casa está sendo feito. Agora, convencer os demais 19 países do G20 e o restante do mundo a entrar nessa aliança global